falar sobre o calçadão. Nós falamos hoje aqui do aterro do Igapó, falamos do bosque, agora estão mostrando para o seu calçadão. Opa, mas eu não estou reconhecendo o calçadão. Pois é, volta naquele projeto lá, eu gostei, viu, Diegão? Ó como é que deve ficar. Uma coisa é projeto, né, meus amigos? Outra coisa é a prática, ó. Você viu a transição da imagem? Foi do projeto para a prática, porque a prática hoje é esse aqui. Os comerciantes que atuam nesse último trecho do calçadão, muitos me procuram e falam o seguinte: Parra, reformou todos os trechos do calçadão. Ficou tudo legal. O último trecho não pôde mexer, porque tem um tombamento do patrimônio, ficaram as pedras de petit pavé e tal. Só que hoje tem buraco, tem sujeira, tem risco de acidente para as pessoas que frequentam ali esse trecho do calçadão. Mas agora tem notícia boa. Diz que vão reformar. O que vão poder mexer para não mexer com a originalidade do calçadão e ao mesmo tempo trazer praticidade, deixar o calçadão bonito e não perigoso para os frequentadores? É o que a nossa reportagem vai discutir agora. Vamos ver. O vídeo produzido pelo Instituto de Planejamento de Londrina dá uma ideia de como pode ficar o trecho depois de revitalizado. O calçadão entre a Avenida Rio de Janeiro e a Rua Minas Gerais não foi reformado junto com o restante do espaço. O cuidado maior é por conta do Teatro Ouro Verde, tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual. Segundo a diretora do Patrimônio Artístico e Histórico-Cultural do município, Solange Batiliana, já foram feitos alguns apontamentos de como deve ser esse processo. O famoso piso petit pavé e as luminárias, que lembram o formato de araucárias, estão entre os pontos que devem ser preservados. O Conselho de Preservação, o CONPAC, fez uma série de indicações no sentido de diretrizes para que o projeto pudesse ser feito. Entre essas diretrizes, a questão da manutenção do piso, né, do calçamento com a pedra portuguesa, né, o petit pavé, a instalação de mobiliário urbano, a recuperação, então, do projeto elaborado pelo Jaime Lerner no contexto daquele novo centro lá no final dos anos 70, que esse é o último resquício, né, desse projeto que a gente ainda tem em Londrina. Eu acho que seria maravilhoso. É onde começou a cidade, né? Se você for ver, do bosque para cá, que é onde começou a cidade de Londrina, está bem largado. A ideia de revitalizar esse último trecho do calçadão é muito bem aceita pela população, até porque o espaço, dá uma olhada aqui, está mesmo precisando de reforma. Pedras soltas, inclusive, por aqui. Infelizmente, não existe um prazo definido para que esse serviço aconteça. Normalmente, o trabalho que você tem para a contratação de uma obra, ele envolve pelo menos 6 meses de processo interno de licitação para contratação, enfim. Então, é um prazo que eu, né, nesse momento, eu também não tenho como falar sobre isso, porque eu não sou das áreas competentes para isso. Quem conheceu o calçadão de antigamente com seus quiosques, que podem voltar até com a revitalização, sente saudades. Que a gente podia parar à tarde, comer um lanche, tomar um suco. A proposta é colocar quiosque de volta. Eu adoraria, para mim ia ser ótimo. Revitalizar, preservando essa parte da história da cidade, é importante não só para quem viveu o calçadão de anos atrás. Essa turma do 4º ano de uma escola particular de Londrina veio ter uma aula no calçadão. O objetivo é justamente entender por que é preciso manter a memória da cidade. Por isso chamado Praça da Bandeira também. Primeira coisa, preservar a história nossa, né? Hoje Londrina é uma cidade jovem, mas existe uma não preservação. Então a gente vem fazendo um trabalho com alunos hoje das escolas, mostrando o que é Londrina, o que era Londrina e como preservar Londrina. Conforme eles vão compreendendo e vão vivenciando, eles passam a ver dessa forma, eles preservam e eles levam esse conhecimento para os pais. Porque quando eles voltarem aqui fazer um passeio com os pais, eles vão contar essa vivência deles de uma outra maneira e os pais também vão estar aprendendo junto com eles. Ó, só fazendo um parênteses, gostei bastante desse passeio das escolas no calçadão, hein? A gente leva alunos para vários lugares, né? Trazer para conhecer a história da cidade é muito importante. E que, poxa, dá um talentinho aqui, né? Acho que não é tão difícil assim, não, né? Se você tem, por exemplo, 65 mil por mês para poder bancar aluguel de câmara, será que não tem dinheiro para poder reformar esse trecho do calçadão, deixar bonito? Deixar o nosso centro atrativo para as pessoas, né? Atrativo.
para que o consumidor saia no sabadão de manhã e fale, rapaz, eu vou lá no centro, vou dar uma volta, vou lá ver o que tem no calçadão. Eu tô sempre no sabadão no calçadão, meus filhos já sabem, né? A gente vai no calçadão, depois come um pastelzinho, toma uma vitamina, a gente gosta, é o nosso passeio de sábado. Eu gosto de conversar com o povo, mas com a armadilha fica difícil, né? Outro ponto, hein, ô Batista? Questão dos ambulantes, hein? Os ambulantes sumiram do centro, precisamos voltar nesse assunto, hein? Precisamos voltar nesse assunto. Para onde é que foram os ambulantes, hein? Para onde que foram os ambulantes que estavam no centro da cidade? Tem algumas barraquinhas que ficam ali, mas inclusive acho que são legalizadas, né? Tem o cachorro-quente, tem os caras que vendem ali amendoinzinho e tal, essas são legalizadas. Mas aqueles ambulantes que ficavam ali no calçadão, hein? Que deu aquele... Não deu rolo, né? Mas a CMTU foi lá fiscalizar e tal. Para onde que essas pessoas foram, hein? Acho que vale a gente voltar a esse assunto, hein, Batista? Vamos marcar. Guilherme Batista, nosso editor-chefe, São Paulino sofredor que está na torcida hoje contra o Corinthians.